O mês de julho é verde, pela campanha de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, e também é roxo, que é a campanha de conscientização sobre os miomas. Esses tumores são benignos, mas isso não significa que não causem danos. Eles podem provocar dores fortes, sangramento, podem impactar muito na vida das mulheres. De acordo com o Ministério da Saúde, os miomas afetam até 80% das mulheres em idade reprodutiva. Eu converso agora com o cirurgião pélvico Marcos Travessa, que também é coordenador do Núcleo de Cirurgia Ginecológica do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica. Jornal Nova Brasil Salvador. Entrevista. Olá, doutor Marcos, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal Nova Brasil Salvador. É um prazer falar contigo. Olá, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Um prazer recíproco poder levar informação aí para você e para todas as pessoas que estão nos escutando aí nesse momento. Muito obrigada. Então vamos lá, falar dos miomas. A gente pode estabelecer uma causa para os miomas, doutor Marcos? Apesar de muitos estudos nesse sentido, a gente ainda não consegue estabelecer uma única causa para os miomas. Existem alguns fatores de riscos associados, como, por exemplo, estados em que a mulher tem um tempo prolongado de vida, de ciclo menstrual, estados em que ela fica mais exposta aos hormônios femininos, como o estrogênio, parece aumentar o risco dela vir a ser portadora de mioma. Entretanto, a gente não pode colocar isso como fator causador dos miomas. É apenas fatores de risco. Então, a ciência ela estuda qual é a causa do mioma, porém ainda não está elucidada. Em relação aos sintomas, doutor Marcos? É importante a gente frisar que a maior parte dos miomas, eles são assintomáticos. Eles são descobertos apenas nos exames de rotina. Muitas vezes a mulher faz aquele exame ginecológico rotineiramente, a cada 6 meses, a cada 1 ano, foi um defeito preventivo, uma mamografia, e muitas vezes é solicitado o exame transvaginal, ultrassom transvaginal. E nesse momento é detectado o mioma, que na maior parte das vezes trata-se de um mioma assintomático. Porém, algumas vezes os miomas eles podem dar sintomas, e sintomas importantes. O principal deles é o sangramento uterino aumentado, sangramento menstrual longo e intenso, às vezes sangramento fora do período da menstruação e às vezes sangramento de forte intensidade, que a mulher precisa trocar múltiplos absorventes, às vezes usar fralda, absorvente noturno para poder tentar conter esse sangramento e evitar que passe para as roupas íntimas. Esse é um dos principais sintomas. Associado a isso, existem outros sintomas como dificuldade de engravidar. A depender da localização do mioma, ele pode causar dificuldade de engravidar. Além disso, os miomas que estão para fora do útero, que são os miomas subserosos, ou então os miomas que estão muito grandes, eles começam a comprimir os órgãos que estão ao redor do útero, como bexiga, como intestino, o fundo do canal vaginal. E depender do órgão que ele esteja comprimindo, os sintomas vão ser variáveis, como por exemplo, a mulher que acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro fazer xixi, qualquer quantidade de urina na bexiga, por a bexiga estar comprimida, ela tem o desejo de urinar e vai fazer xixi várias vezes no dia e aos pouquinhos. Dor durante a relação sexual, também naqueles casos em que o mioma pode estar comprimindo o fundo do canal vaginal. Constipação, ou seja, aquela mulher que é muito presa, que não tinha esse padrão de prisão de ventre, ela passa a ter esse padrão de prisão de ventre por conta da compressão do mioma ali no reto. Então, os sintomas eles vão ser variados e decorrente da localização, do tamanho e outros fatores. Agora, nesses casos aí, desses sintomas que o senhor falou, é preciso fazer algum exame específico? Vamos lá. Os exames que habitualmente fazem o diagnóstico do mioma é a ultrassonografia transvaginal ou ultrassonografia pélvica. Tá. Entretanto, quando a gente precisa de um exame mais detalhado, por assim dizer, a gente está em um caso de uma programação de cirurgia ou embolização, a gente habitualmente termina solicitando a ressonância magnética. E a ressonância magnética que vai nos dar maiores informações, como o tamanho do mioma,
qual a localização que ele está, se ele está para fora do útero, se ele está na parede muscular do útero, se ele está para dentro do útero, qual é a distância que esse nódulo de mioma está para fora e está para dentro do útero. Tudo isso são informações que vai nos ajudar a fazer o planejamento terapêutico desse mioma. Uhum. A gente está falando de tumores benignos, né, doutor Marcos? Agora, qual a importância também nesse caso do diagnóstico precoce? Veja, quando a gente faz o diagnóstico precoce dos miomas, a gente evita sequelas decorrentes de miomas grandes, né? Complicações decorrentes de miomas grandes. Não é pouco frequente a gente se deparar com pessoas com miomas extremamente volumosos e que têm o desejo de preservar sua fertilidade, o desejo de preservar o seu útero, e nesse contexto torna-se muito mais difícil a preservação uterina. Os riscos cirúrgicos são muito aumentados, decorrente do tamanho do útero, decorrente do volume de sangue que ele tem e das dificuldades inerentes ao procedimento cirúrgico, né? Então, você detectar um mioma precocemente, você faz o que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, prevenir algumas complicações futuras, né? Você não consegue prevenir a doença propriamente dita, que é o aparecimento do mioma, isso você não consegue prevenir, porém você consegue fazer a prevenção secundária, que é prevenir as sequelas ou complicações decorrentes de miomas grandes, volumosos, etc. Agora, o senhor falou na cirurgia, né? Mas vamos falar de todas as possibilidades de tratamento, porque nem todo caso é cirúrgico, né? A maior parte das vezes, como eu te falei, esse mioma é assintomático. Ou seja, ele é descoberto no exame de rotina e esse mioma assintomático dificilmente ele vai precisar ser conduzido através de uma cirurgia. Porém, toda mulher que tem mioma, ela deve e merece ser acompanhada do ponto de vista de ter um médico que tenha um olhar atento para a evolução daquele mioma. Mas não necessariamente ela vai precisar da cirurgia. A cirurgia vai ser a minoria dos casos. E qual seria a alternativa, né, de tratamento nesses casos não cirúrgicos? Então, o acompanhamento com o médico especialista é a primeira etapa. A segunda etapa, que vai ser discutido e individualizado com o paciente, é a possibilidade de estar usando algum tipo de anticoncepcional no intuito de bloquear os hormônios femininos e, teoricamente, diminuir o alimento, né? O alimento que a gente chama são os hormônios produzidos pela própria mulher, diminuir esse alimento para o mioma e evitar que ele cresça. Observe que isso não é uma certeza, tá? É apenas uma tentativa de bloqueio da evolução do mioma. Então, jamais uma mulher que esteja nos ouvindo aí, que esteja usando anticoncepcional e que tenha mioma, ela não tem a certeza de que aquele mioma não está evoluindo. Então, por isso ela precisa, mesmo usando anticoncepcional, fazer o acompanhamento sempre com seu médico, sempre com exame de imagem. Perfeito. E em relação à cirurgia, doutor Marcos, também teve avanço, né? Hoje a gente tem até a cirurgia robótica sendo usada. Sim, as cirurgias, não só para mioma, mas como para diversas outras patologias, por uma necessidade da sociedade de retorno precoce às suas atividades de trabalho, retorno precoce ao papel social, as cirurgias elas têm tido uma tendência a ser menos invasivas e mais precisas. Então é nesse contexto que a cirurgia robótica ela entra. Por ser uma cirurgia menos invasiva, uma cirurgia que facilita a preservação da fertilidade, que uma dor importante dessas mulheres é justamente a questão do medo de perder o útero, né, por conta do mioma, e ela não tem filho em grande parte das vezes. Então a gente consegue, através da robótica, fazer o tratamento, retirar os miomas e preservar a fertilidade. E a recuperação é também, pós-operatório, teoricamente é mais rápido, né? Sem dúvida, são cirurgias com pequenos cortes abdominais, né, pequenos furinhos que a gente chama, no qual já existe a evidência científica de que tem menos sangramento, menos dor, menor tempo de internação, menor necessidade de uso de analgésicos, retorno precoce às suas atividades de trabalho e ao seu papel social, consequentemente uma recuperação bem mais rápida do que a cirurgia convencional. É isso, a tecnologia aliada e a medicina ajudando, né, a gente, ajudando nós mulheres. Doutor Marcos, Verdade. Muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos, por trazer o seu conhecimento para o ouvinte da Nova Brasil Salvador. Eu desejo um ótimo dia. Muito obrigada.
Patrícia, a gratidão é nossa, sempre é relevante poder levar informação à sociedade em um programa tão relevante como é o seu. Muito obrigada.